Amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo aqui no nosso canal, o último vídeo dessa terça-feira. E olha, amigo, uma terça-feira bastante agitada. O Vasco fechou ontem com o Cuiabano e hoje fechou com Cláudio Spinelli, dois reforços bons, inclusive, para a temporada de 2026 em apenas 2 dias. Além disso, tem mais jogadores na mira do nosso Vascão, tá? Igor Gomes, volante com passagens por São Paulo e Atlético Mineiro, na mira da diretoria, um nome que é desejo de Fernando Diniz. Além disso, também tem VAR fazendo besteira, né? Na partida de ontem contra o Madureira, o áudio foi divulgado e olha, um absurdo aí o que a Ferj está fazendo com relação à arbitragem, o que foi feito contra o Vasco ontem em São Januário. Enfim, você está vendo aí por essa introdução que terá muita informação, temos muitas notícias para trazer aqui a você na noite desta terça-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama, e eu não quero iniciar este vídeo com enrolação, né? Eu gosto de ir direto ao assunto, gosto direto às informações. Eu quero começar falando sobre mercado da bola, porque hoje foi confirmado que o Vasco liberou mais um atleta, mais um negócio fechado. O zagueiro Lincoln, lembra dele? Lincoln, de 20 anos de idade, cria da base do Vasco da Gama, que foi inclusive emprestado ao Volta Redonda no meio do ano passado. O Lincoln assinou o contrato com o CRB, o Clube de Regatas do Brasil, o Galo da Pajuçara. Um contrato por empréstimo até o final de 2026 e vai chegar aí para reforçar o clube alagoano no final do campeonato estadual. Um jogador formado, volto a repetir, nas categorias de base do nosso Vasco da Gama, um atleta que tem passagem pela seleção brasileira sub-20, atuou já também em algumas partidas na equipe profissional, marcando até gol dentro do Beira-Rio contra o Internacional e agora ganha uma oportunidade para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do CRB. É claro, eu, Lucas, né, desejo toda sorte ao Lincoln, o Vasco que iniciou o planejamento da temporada de 2026, tendo bem definido 4 nomes para serem liberados: Lincoln, Sforza, o lateral esquerdo Leandrinho, e tinha mais um jogador aí na mira de liberação. O Vasco conseguiu então liberar todos os atletas. O Lucas Oliveira, lembrei aqui o nome, inclusive o lateral direito Paulinho também. Então o Vasco conseguiu fazer uma limpa geral nesse elenco, mais de 13 jogadores saíram do elenco cruzmaltino se comparado ao grupo do ano de 2025. Né? Uma barca forte que o Vasco fez para essa temporada de 2026. E o Vasco, diante dessa barca, está contratando. O Vasco já contratou Saldívia, Rojas, Marino Nestroça, Brenner, contratou ontem Cuiabano e Spinelli. 6 reforços para a temporada de 2026. E o Vasco vai trazer mais. O Spinelli, a informação que eu tenho é que a contratação foi finalizada, o acordo financeiro foi fechado. Nesse momento, o Independente Del Valle liberou, né, a viagem de Spinelli. Ele chega aí no Rio de Janeiro nesses próximos dias para assinar contrato com o Cruz Maltino. Apenas algumas questões burocráticas e uma realização de exames médicos separam a contratação
de ser concretizada. O argentino terá parte dos seus direitos econômicos comprados pelo Vasco da Gama. Inicialmente, o Vasco havia realizado 2 propostas, uma por um empréstimo, tá? E a segunda em compra em definitiva, ambas, porém, foram recusadas e o Vasco conseguiu, a partir de uma terceira proposta, fechar negócio. A negociação final gerará aí algo em torno de 2 milhões de dólares, tá? Valor próximo a casa de 10 milhões e meio de reais. O jogador é visto como uma grande oportunidade de mercado pelo Vasco, principalmente pelo baixo valor da transferência e do salário do atleta para os moldes do futebol brasileiro. A aquisição será parcelada em pouco mais de 2 anos, estratégia comum da diretoria pela compra de jogadores. Então, informações importantes para trazer aqui a você neste nosso Boa Noite Gigante com relação a Cláudio Spinelli, né, o mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2026. Então, ontem o Vasco da Gama fechou com o lateral esquerdo cuiabano, né? E hoje o Vasco da Gama acertou com um atacante de 1,80 m que teve 28 gols em 50 partidas na temporada passada, Cláudio Spinelli. O atacante é aguardado nesses próximos dias para realizar exames médicos e assinar com o nosso Vascão. Baita notícia, cara. Grande reforço aí, chegando em terras cariocas. Que notícia boa, cara. Cláudio Spinelli é do Vasco da Gama. Mas o Vasco quer mais. E agora, há poucos minutinhos atrás, os nossos grandes amigos do canal Na Torcida Vascaínos trouxeram uma informação aí que mexe, movimenta, surpreende os torcedores cruzmaltinos. A informação é que o Vasco demonstrou interesse na contratação do meia Igor Gomes. Igor Gomes é um meio-campo que pertence ao Atlético Mineiro, jogador de 26 anos de idade, que tem contrato inclusive com o Galo até dezembro de 2026. O Atlético Mineiro até busca a renovação do meia, mas neste momento a situação do jogador segue indefinida com o clube de Minas Gerais. Então, diante dessa indefinição, o Vasco busca negociar a contratação em definitivo do Igor Gomes ainda nesta janela de transferências. Por conta desse curto tempo de contrato com o Atlético Mineiro, o Igor Gomes já no meio do ano poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ou seja, né, amigo torcedor cruzmaltino, assinando um pré-contrato com qualquer outra equipe, o Atlético Mineiro já no meio do ano poderá perder o Igor Gomes de graça, o que não é positivo para o clube de Minas Gerais. Então, diante disso, o Vasco hoje tenta a contratação e estaria disposto a fazer uma proposta para contar com o jogador ainda no início dessa temporada e fazer com que o Galo, com o Atlético Mineiro, libere-o antes para que possa ganhar pelo menos um valor na transferência do volante. Até o momento não houve proposta oficial, mas o Vasco acompanha bem de perto essa situação e, havendo possibilidade, vai formalizar o interesse no atleta. Igor Gomes é um jogador revelado no São Paulo, foi uma das peças fundamentais, inclusive, no esquema do Fernando Diniz pelo Clube Paulista no início de 2020, ali naquele campeonato brasileiro, né, que o São Paulo quase conquista, inclusive, o título, chegando aí a disputar até uma das últimas rodadas do Brasileirão. Internamente, o Vasco vê com bons olhos a contratação do Igor Gomes, pois a chegada do meia iria, nesse momento, elevar, né, o nível do time para a sequência da temporada e, principalmente, aumentar a competitividade no elenco cruzmaltino. Então, assim, informação bem importante, o Vasco da Gama interessado na contratação do volante Igor Gomes, hoje uma posição carente dentro do elenco, essa posição de volante, né? O Vasco busca no mercado esse camisa 8 e vislumbra com a possibilidade de chegada do jogador. Seria um bom nome, cara. Eu gosto do Igor Gomes, tá? Acho que o Igor Gomes é um jogador interessantíssimo. O Sampaoli, lá no Atlético Mineiro, não gosta muito do atleta, então, assim, há uma possibilidade bem real, tá? Amigo torcedor cruzmaltino, que Igor Gomes se torne o mais novo reforço do nosso Vasco. Isso é boa, né, cara? Que notícia legal. Igor Gomes, volto a repetir, acho que seria um grande reforço, sim, para o cruzmaltino. Você também gosta? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo, quero falar com vocês com relação, amigo torcedor cruzmaltino, a uma informação que tivemos aí nessas últimas horas, inclusive divulgada pela própria Ferge. Temos a trazer a Ferge, ela divulgou, tá, amigo torcedor cruzmaltino, o áudio do VAR, da cabine do VAR, no lance do Vasco e Madureira ontem em São Januário.
Uma penalidade máxima que de fato aconteceu, mas que infelizmente não foi marcada por um erro grave, grosso da arbitragem. E aqui, como sempre, priorizo a informação e sempre faço questão de trazer tudo sobre o nosso Vascão. Se liga aí na imagem, no áudio do VAR, a partida entre Vasco e Madureira, nesse lance, onde o VAR e o árbitro de campo assinalam que Andrés Gomes tropeçou no pé e não houve pênalti. Olha que absurdo, amigo. Se liga só. Madureira e Vasco, quinta rodada do Campeonato Carioca 2026. Aos 15 minutos do segundo tempo, durante uma disputa de bola na área penal da equipe mandante, o VAR realiza a checagem protocolar de pênalti e constata através das imagens a inexistência de elementos para a marcação de um tiro penal. Não consegue, através das câmeras disponíveis para a checagem, uma imagem conclusiva que constate o contato do jogador defensor sobre o atacante, ratificando a decisão do árbitro, que se encontrava bem posicionado, angulado e com visão desobstruída no momento da disputa. Ataque. 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 Nada. Negativo. Pra mim nada. Ele tropeça no próprio pé. Estamos checando, tá? Fica atento. Volta. Frame a frame. Quer que pare zona neutra? Não, continua. Fica aí, estamos checando. Nesse ponto, volta. Nesse ponto, para aí, para. Vasco bola. Aguarde. Me dá na invertida pra ver se eu consigo pegar isso com frente. Volta. Frente. Quer que pare aqui? Aguarde. Estamos checando. Aguarde. Não, Tá invertido. Não, velho. Após a checagem vai ter substituição, tá? Após a checagem. Não adianta ter substituição agora, cara. Segura, só capitão. Ô Patrício, pra mim ele tropeça no próprio pé, ok? Ok, o relato é que ele tropeça no próprio pé. Aguarde, estamos checando. Ah, não, ele é o capitão. Agora eu tô com várias imagens estouradas. Sim. Ui. Frente. Pode falar. Sai. Própria perna, volta. Perna 2 é a melhor pra definir. Pode sair. Eu vou pensar amanhã. Vai, volta. Isso. Agora Só vocês dois. Eu vejo o tropeção, mas não tenho imagem que mostre o calço. Ok? Rodei todas as câmeras possíveis. Amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Que loucura, é difícil engolir quando erros como esse acontecem com o nosso Vasco. O grande problema, amigo, não são os erros, são que eles acontecem de uma forma frequente, né? Errar de forma esporádica, até tudo bem, ou seja, uma vez ou outra. Mas quando se trata do Vasco, sempre acontecem erros de arbitragem. Difícil, duro. É de fato contra tudo e contra todos em qualquer competição. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Boa Noite Gigante, último vídeo, né, dessa sua terça-feira. E já eu estarei de volta trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, um grande abraço a todos e saudações vascaínas!